Olá, meus queridos alunos e alunas do nono ano da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Maxwell. Eu estou aqui essa semana agora para falar sobre a unidade 5, né? Passar orientações de modo a ajudá-los a fazer todas as atividades dessa unidade, beleza? Alunos de História do nono ano, alunos e alunas. Então vamos lá, vamos dar início a essa explicação. O número 1, ela fala sobre um texto e você vai ter que se basear no texto para poder responder a essa atividade. Desculpa os barulhos, né, porque minha casa está em obra, então de vez em quando vocês vão escutar um barulho meio estranho aí, tá bom? Mas vamos seguir. Número 1. Por mais que retrocedamos na história, acharemos que a África sempre está fechada no contato com o resto do mundo. É um país criança envolvido na escuridão da noite, aquém da luz da história consciente. O negro representa o homem natural em toda a sua barbárie e violência. Para compreendê-lo, devemos esquecer todas as representações europeias. Devemos esquecer Deus e as leis morais. Olha só, né? Uma visão extremamente preconceituosa, né? Uma visão da época, né? De um europeu, especificamente um filósofo europeu, né? Então, para nós podermos entender esse fragmento do texto, nós precisamos compreender o significado de alguns termos que é colocado nesse texto, tá? Nesse fragmento de texto. Primeiro, homem natural. Homem natural aí está se referindo ao negro, né? Ao africano, né? E esse termo homem natural tem uma conotação que remonta a primitivo, né? Ao homem primitivo, né? Ao homem sem modos, né? Segundo eles, né? Esse homem natural remonta ao homem primitivo, né? Para eles, um homem que não se encontra dentro dos moldes civilizatórios europeus, né? Ou seja, é um homem que não tem que não faz parte da cultura europeia, né? Para eles, o africano, pelo fato de não ter os costumes europeus, é um homem natural. Esse homem natural tem uma conotação negativa, de homem primitivo, certo? Outro termo, né, é o que está ligado a esse homem natural, né? É um homem natural, é um homem que é influenciado pela violência, um homem bruto, certo? Beleza, então. A frase é de um filósofo europeu, como eu já disse, e cita a visão europeia sobre a África a partir do neocolonialismo e imperialismo, que se inicia ainda no século XIX. O que esta frase aponta sobre o pensamento europeu a refletir sobre a África? Ou seja, a gente já viu que esse trecho, quem falou foi um filósofo europeu, certo? E esse trecho ele cita, né? E ele é característico, né? Ele fala sobre uma perspectiva neocolonialista. O que é o neocolonialismo? Neocolonialismo quer dizer novo colonialismo, né? Nós já estudamos no 7º ano o que foi a colonização, que foi o processo das expansões marítimas, que foi uma forma de domínio da metrópole sobre a colônia. Mas essa forma de domínio foi uma forma de domínio e de exploração econômica, certo? Mais rude, né? Foi uma forma de exploração econômica e política, mas que tinha por objetivo única e exclusivamente tirar as riquezas naturais e levar. Isso foi o tipo de colonização ou colonialismo que aconteceu lá nas expansões marítimas. O neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo do século XIX, que se voltou para a África e para a Ásia, foi um novo colonialismo que não só teve por objetivo a economia e a política, ou seja, um domínio econômico e um domínio político, mas teve por objetivo também um domínio cultural, né? Um domínio cultural no sentido de, olha, eu sou europeu,
Eu sou mais desenvolvido do que você. Portanto, eu tenho muito mais capacidade. Eu estou muito mais acima que você. Então, se eu invadir, se eu entrar no seu território, entrar na sua nação, né? Você permitir que minhas empresas entrem na sua nação, eu posso fazer de você igual a mim. Mas por trás dessa jogada, dessa estratégia, tinha uma dominação, né? Um processo de dominação. Porque se as empresas europeias vão para esses países, essas empresas europeias vão controlar o comércio desses países, né? Não só vender para fora, mas vender também para os próprios habitantes desses países, fazendo com que, por exemplo, não surjam empresas de dentro do próprio país, né? Você ali meio que controla o comércio, controla a indústria daquele país através dessa dinâmica, desse processo, né? É um processo de colonização mais sofisticado do que o que nós passamos no período das expansões marítimas. Por isso que é chamado de neocolonialismo ou novo colonialismo, né? Um exemplo disso é o Brasil. Grande parte das nossas indústrias e empresas são estrangeiras, né? E é difícil surgir uma empresa, uma indústria no Brasil, porque não resiste à competitividade com essas indústrias e empresas estrangeiras, né? E muitas delas morrem logo depois de serem criadas, né? Essa é uma estratégia do imperialismo, do neocolonialismo, que aconteceu de forma muito forte na África e na Ásia. Tá? Beleza, gente? E o imperialismo é o nome desse processo, que foi o neocolonialismo, né? Esse novo tipo de exploração, que vai ser chamado também de imperialismo. Tá? Então vamos lá nas perguntas. Deixa eu trocar minha imagem aqui para cima. Beleza, letra A. A África representa o progresso material ao se opor à natureza? Né? Aqui, desculpem, né? Vamos lá para a pergunta mais especificamente. O que esta frase aponta sobre o pensamento europeu ao refletir sobre a África? Né? O que esse trecho aponta sobre o pensamento europeu ao refletir sobre a África? Certo? Então, assim, a África representa o progresso material ao se opor à natureza? Né? Progresso material é avanço tecnológico. Tá? Então, combina. B. O respeito, tolerância e igualdade na visão do europeu sobre os povos africanos? O europeu ele teve respeito, tolerância e igualdade sobre os povos africanos e asiáticos? C. O sentimento imperialista de superioridade racial. O europeu se via acima na cadeia evolutiva em relação aos africanos. É a letra C? Letra D. Respeito às tradições africanas, à cultura africana e igualdade com as nações daquele continente. Ou seja, o europeu ele respeitou as tradições, ele chegou em pé de igualdade, respeitando considerando o africano como se fosse o próprio europeu, né? Ou seja, a relação com o africano do europeu foi uma relação de igual para igual? Aí você vai dizer aí qual a opção melhor, tá? Então, tem uma pessoa ligando aqui para mim que eu estou recusando direto, estou em aula, não dá para atender. Vamos para o 2. Tá? Analise o texto e a imagem. Analise o texto e a imagem abaixo e em seguida responda a questão. Sobre a Conferência de Berlim. Foi um evento que ocorreu entre 1884 e 1885, com a participação da Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Império Otomano, atual Turquia, Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Rússia e Império Austro-Húngaro, atuais Áustria e Hungria. A intenção do encontro foi definir, ou seja, a Conferência de Berlim, foi definir quais territórios africanos esses países repartiriam entre si. Os povos africanos não foram convidados. Após as decisões, muitos deles resistiram e lutaram como puderam. A conferência foi marcante para a história. Embora os europeus já estivessem presentes no continente desde o século XV, pela primeira vez a dominação foi efetiva.
como ocupação dos territórios do interior. Essa foi a configuração do mapa do continente por cerca de 60 anos, até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os movimentos de independência ganharam força cada vez maior. Certo? Então, a pergunta é a seguinte. Aqui a Conferência de Berlim, que foi essa reunião desses países, na qual decidiram repartir entre eles a África. Tá? Beleza, letra A. Produza um texto em anexo, né, numa folha anexa, relacionando a imagem ao lado ao texto acima. Ou seja, a imagem ao texto. No que diz respeito à exploração do continente africano pelos países industrialmente desenvolvidos. Ou seja, qual relação, qual é a proximidade o texto e a imagem têm no que diz respeito à exploração do continente africano pelos países industrializados. Você tem que falar o que a imagem se complementa no texto, ao texto nessa perspectiva, ou seja, o que a imagem e o texto nos dizem em relação à exploração do continente africano pelos países industrializados, pelos países imperialistas. Beleza? Letra B. Produzem uma legenda para a imagem ao lado, ou seja, você vai produzir uma legenda, uma explicação em relação a essa imagem aqui. Tá bom? Beleza? Você vai produzir um pequeno texto, explicando o que se trata essa imagem, que seria uma legenda. Beleza? Tranquilo, então. Vamos para o número 3. Tá? Vamos lá. Vamos entender um pouco sobre os movimentos populares de resistência ao imperialismo europeu através de algumas nações africanas e asiáticas, caso Índia, Sudão e Madagascar. Diferentemente do que muitos pensam, a ocupação europeia encontrou resistência em todo o continente africano. Os movimentos de resistência foram organizados tanto por povos que possuíam um Estado organizado e centralizado, quanto por aqueles que não possuíam. Certo? Índia. Mahatma Gandhi foi um ativista indiano que ficou internacionalmente conhecido pela sua atuação como liderança na luta pelo fim da colonização britânica e pela independência da China. Além de lutar pela independência de seu país, Gandhi notabilizou-se por lutar pelos direitos dos indianos nas 2 décadas em que viveu na África do Sul. O ativismo de Gandhi ficou notavelmente conhecido por causa do seu método de resistência não violento, tá? Satyagraha, certo? Sudão. O governo formado pelo movimento mahdista existiu até a invasão inglesa, iniciada em 1896. A vitória inglesa é explicada pela superioridade técnica e pelo fator surpresa, pois o governo jihadista do Sudão não esperava ser invadido pela Grã-Bretanha. Com isso, o Estado mahdista deixou de existir e o Sudão somente alcançaria a sua independência na década de 1960. Tá? Madagascar. Madagascar foi invadido pelos franceses a partir do ataque a Tamatave, em 1883. A invasão francesa à ilha aconteceu após pressão da classe colonialista francesa, interessada em estender o seu domínio sobre Madagascar. Além disso, esse avanço francês visava impedir o crescimento da influência britânica na região. Beleza, vamos destacar alguns pontos que vocês podem ter em dúvida. Mahdista, né? Foi um movimento islâmico, tá? Influenciado por Mohamed Mahdi. Foi um líder político e religioso que viveu na Líbia, que foi muito importante para aquele país, né, no século XIX, né, nos anos de 1800 e alguma coisa, né? E ele teve uma importância política muito grande, ajudou muito a região, né? Então surgiram seguidores desse rapaz aí, tá? O movimento mahdista também dentro do islamismo, eles basicamente esperam tipo um Messias cristão, mas seria um Messias islâmico, né? Então, mais especificamente, o movimento mahdista ele está ligado a essas 2 perspectivas, tá? Seguidores de Mohamed Mahdi, tá? Um grande líder islâmico que viveu na Líbia, ok?
né? Esse cara aí, tá? O movimento jihadista, né? Jihad quer dizer, traduzindo do árabe, né? Quer dizer, compreende 3 palavras, né? Empenho, esforço e luta, né? Tá ligado a todo o empenho, esforço e luta de espalhar o ensinamento do Alcorão, de Maomé, por todo mundo, né? E esse empenho, esforço e luta, se necessário, envolve a guerra, né? A luta armada, né? Por isso que o movimento jihadista está sempre ligado a movimentos, a ações violentas, também dentro dos movimentos islâmicos, certo? Beleza, então. A partir dos relatos sobre alguns países africanos e asiáticos, podemos concluir que, a partir daqueles relatos de resistência, o que a gente pode concluir? O colonialismo e o imperialismo tiveram um resultado positivo para as nações colonizadas, pois entraram em contato com o avanço tecnológico e civilizacional das nações racialmente superiores europeias. Letra B. Os movimentos de resistência foram as formas de ingratidão por parte dos povos auxiliados pelos países industrialmente desenvolvidos, pois só queriam o bem comum para os africanos e asiáticos. C. As nações ditas desenvolvidas industrialmente se baseavam em teorias raciais de superioridade e exploravam os países subdesenvolvidos, impedindo-os no seu desenvolvimento econômico e social. Os movimentos de resistência mostraram que havia organização interna para tentar barrar o avanço imperialista sobre as riquezas desses países, bem como uma tentativa de retomada de sua autonomia política. Os movimentos de resistência ao domínio dos países desenvolvidos mostram o mimimi dos líderes e do próprio movimento emancipacionista, pois queriam continuar em seu atraso civilizacional. Beleza? Então, vocês vão escolher aí a opção que se enquadra melhor nos exemplos de movimentos de resistências que ocorreram de resistência, né, que ocorreram na África e na Ásia. Beleza? Agora, a nossa última questão, tá? Tem essa charge aí que mostra os países líderes na época dos países industrializados, dos países imperialistas, dividindo o continente africano entre si. Isso é que a charge mostra. Vamos lá. A imagem diz respeito a um fenômeno histórico conhecido como a partilha da África. Esse fato ocorreu o evento que vai representar a partilha da África vai ser a Conferência do Equador, a Conferência de Berlim, a Conferência de São Pedro da Aldeia, a Conferência de Nova York. Moleza. Eu explico, uma das questões explica isso. Letra B. Cria um possível diálogo entre os líderes das nações imperialistas colonialistas ao fatiarem e partilharem os territórios africanos entre si para ilustrar a imagem abaixo. Ou seja, você vai criar um diálogo entre eles, dividindo a África entre si. Beleza? Então, gente, um grande abraço e até semana que vem. Espero ajudar aí a vocês na execução das atividades, né? Um grande abraço.